queria comentar 2 jogadores com você especificamente, antes da gente andar a pauta aqui. Uma sugestão do nosso editor Luiz Calvoso, eu concordo com ele, sobre Rodrigo Garro, que de novo salvou o Corinthians com um golaço. Salvou o Corinthians no derby do Paulistão com um gol de falta no meio campo, que o Everton tirou o braço. Tem salvado o Corinthians com um gol de falta toda hora. Ontem a falta do pênalti ele cobrou. Contra o Atlético Paranaense ele bateu a falta que o Kaká PNC fez no rebote. Contra o Bahia só não foi o melhor em campo, porque o André Ramalho, para mim, foi o melhor. Mas ele tem sido no meio ali do deserto, Corinthians um oásis, né? Uma espécie de Rita Cadillac do Carandiru, assim. Uma coisa diferente ali. Que você concorda com a gente acabou de cornetar aqui, eu cornetei, né? Pedro Raul, Mateuzinho, Hugo, Torres. O Galo não. O Galo, para dizer que a gente não falou das flores, é um elogio, uma boa contratação. Teve proposta do River, o Corinthians faz bem em segurar, tem feito a diferença, né? Tira os pontos que o Galo deu para o Corinthians, o Corinthians estaria atrás do Atlético Goianiense. Cara, o Garro é bizarro, assim, ver pessoalmente dá uma percepção maior ainda, porque ele ficava muito incomodado sob o comando do Antônio, que a bola não chegava, ele vinha buscar a bola na defesa, dava carrinho, ele se desgastava muito, ficava mais fácil de marcar. E ontem mesmo, na entrevista pós-jogo que ele deu para o Sport TV, ele dá o mérito ao Ramon Dias e fala: estou jogando na minha função com mais liberdade. E quando o jogador fala assim, acho que a gente tem que valorizar, ele está se sentindo mais à vontade, a gente pode contestar o esquema do Ramon, ter mantido 3 zagueiros ou não, mas pelo menos ontem, com esse meio campo, com 2 volantes, 3 zagueiros, 2 laterais que não sobem muito, o Garro não teve preocupações defensivas. Você não viu ele cobrindo o lateral, dando carrinho, você viu ele perto do gol, como fez um golaço de novo ontem. Então esse é um dos méritos do trabalho do Ramon. Me parece que o Galo está mais confiante, esperando mais a bola chegar perto da área, mais decisivo, tentando menos aqueles passes que ele tentava o tempo todo, entendendo que às vezes 1-2, jogar mais simples pode ser o caminho. E o pé dele tá afiado, já fez golaço de tudo que é jeito, gol de falta, gol de fora. Tá faltando talvez entrar um pouco mais na área, principalmente porque o Alberto e o Romero estão comprometendo, mas aí é pedir muito. Ele, como camisa 10, está destruindo. E aí o Coronado que se vire, que se não for para brigar por posição com ele, porque não fez o suficiente até então, que encontre esse outro caminho para ele. Mas o Gal, para mim, é o principal jogador do Corinthians. O André Ramalho chegou muito bem, o Rian tem seus méritos recentes, o Hugo Souza tá pegando bem, passando confiança, mas o Garro recentemente é destaque, já vinha sendo com o Antônio, mesmo com todos os problemas, e agora ele virou de fato protagonista com um time mais organizado em outro momento, e certamente estaria falando dele como um dos melhores do Brasileirão. E recentemente eu trouxe a informação, audiência rotativa que temos, diria Francisco Avalone, eu trouxe aqui a informação aqui no live do Corinthians no UOL, eu repetindo, um das 818 protestos que teve da Gaviões da Fiel esse ano, Gaviões que teve eleição em abril, o presidente Ale, conversei com ele, e ele me confidenciou e não pediu off, que quando eles foram conversar com o elenco ali, numa das conversas que eles tiveram com o elenco, ele ficou muito impressionado, ele e a direção da Gaviões, tinha uma dúzia ali eu não conheço todos, né? Eu conheço alguns dos 12 que conversaram lá, com o Garro, porque não foi chamado, né? Porque o Paulinho estava no Corinthians ainda, que era o líder, assim, né? Ele foi lá por conta própria e com o portunhol dele, mostrou personalidade, que não estava de palhaçada, entendendo o que é o Corinthians, negócio de garra, de jogar, de se matar, que estava jogando mal bem, assim, a torcida ficou impressionada, e é fundamental em clube de massa você saber comunicar com a torcida de forma geral e com a torcida que faz o barulho no estádio, né? É questão de inteligência você saber manter a harmonia. Tem gente que fala, não pode, é burrice falar que não pode receber, porque se não receber, eles quebram tudo fora. É melhor você conviver em paz, né? Existe um mundo utópico, né? O mundo de Alice no País das Maravilhas, e existe a vida como ela é, diria Nelson Rodrigues. Na vida como ela é, você não pode fazer o que quer, dar aquela reunião lá, presente, mostrar foto, que é um pouco demais, né? Aí passa do limite, mas você manter um clube de massa arquibancada do seu lado, me parece inteligente, né? Não pode receber, tá bom, não recebe, aí quebram tudo, aí é crise, enfim. E a torcida ficou muito bem impressionada com o Garro. E teve aquele episódio do Story também. O Galo foi para as redes no dia da rescisão da VaidBet, da saída do Carlos Miguel, um daqueles dias caóticos dos muitos que o Corinthians teve nesse ano. O Rodrigo Garro foi no Story no Instagram e postou: vai ficar tudo bem.
E a gente perguntou para ele, numa dessas zonas mistas recentes, cara, para quem foi aquele story? Ele falou, cara, não foi para a torcida, foi para o elenco. Eu falei para eles no privado e quis expor nas redes para tranquilizar eles. O pessoal estava nervoso. Então, assim, pô, o cara que chegou em janeiro se sentiu na responsabilidade de passar um recado aos demais jogadores. Então, você conta essa aparição pública nas redes sociais, com isso que ele fez com as organizadas no privado, e também todas as entrevistas que ele deu recentemente, porque tomou um pau do Cruzeiro, foi ele que foi dar entrevista. Ele não fala só quando faz golaço, que nem ontem. Então, assim, é um cara que tapa e tecnicamente ele é decisivo. Eu lembro que até pouco tempo atrás a gente falava que o Ranieri era o melhor reforço, mas, pô, diante dos últimos jogos, eu acho que não tem muito o que pensar, é o Galo. Eu estava entre os que dizia Ranieri pela regularidade, já, né, futebol é dinâmico, né? O Ranieri caiu de produção e o Garro subiu de produção, além de ser uma posição muito mais difícil de você compor, né? O Rian dizia que sempre, né? Inclusive, eu cheguei a discordar uma vez com o Samir, assim, não tem outro. Assim, o Rian tá base. Por que ele não tá lá? Fazendo o quê? Jogou bem, assim, pode ser que não dê certo, mas tenta, pelo menos, né? Colocava umas coisas sem sentido nenhum, jogava sem ninguém na... E você falava sobre e você fala ainda, né? Sobre o Tchoca. Talvez a solução seja ele. O João Pedro zagueiro, melhor que Kaká e Félix, eu acho que é. Não acho que é o Murilo que tá na idade, não é o Marquinhos que disputou a Copa, mas assim, tá lá, é alto, é da casa. Na pior das hipóteses, se entregar o gol igual o Félix Torres, custou nada, né? Então, assim, eu acho que é só você fazer o óbvio, né? E o jogador que eu queria falar com você, se a gente mudar de assunto, é Charles, que não é o Anjo 45, como cantou Jorge Ben. Jorge Ben da minha época, não é porque Jorge Benjor, né? Mas, enfim, o Charles, que ganhou a 8 no Corinthians, para mim, que tem um filho chamado Basílio, embora não fale meu time para ninguém, eu esconda, assim, muito bem, para ninguém, para 14, a 8 de Basílio, a 8 de Luizinho Pequeno Polegar, a 8 para mim, quando perguntam qual é o maior jogador do Corinthians, eu respondo, Sócrates. Eu sei que cada gente que acha que é o Neto, gente que acha que é o Marcelinho, gente que é o Meco, gente que acha que é o Cássio. Rivelino para o meu pai. Agora, cada pessoa acha, não é que nem o Flamengo, que é o Zico, o Santos, que é o Pelé, é temporal, mas assim, a 8 no Corinthians é a 8 do Magrão, é a 8 do Renato Augusto mais recentemente, foi do Paulinho lá atrás. Tem história, o Luizinho e Sócrates, para mim, são emblemáticos, e Deus Basílio, o autor do gol mais importante da humanidade, quem discordar é clubista. O Charles chegou para 8, né? E é volante, entra e manda o Félix Torres para lateral com o Bidon, que era o melhor do time nos últimos jogos, não entrou. Será que eu não conheço? Tá voltando aí o Renato Augusto, um jogador desse tamanho, assim, para mal chegar, merecer esse barulho todo que foi apresentado hoje? Ou é melhor ir devagar com a louça, Lucas Musetti, você que não é um otimista que nem eu, você cavaleiro das trevas? Pela entrevista do Emiliano Dias, filho do Ramon, o Charles merece a 8. Não sei se você se atentou. Falou que ele é um jogador muito forte, veloz, de extrema qualidade. Daqui a pouco vai botar, vai continuar falando. Jogador de extrema qualidade, forte, veloz e que pode jogar como volante e como ponta. O Emiliano Dias falou. Então é um cara que merece a 8. Talvez eles enxerguem o que a gente não enxerga. Pelo que ele já desempenhou, por estar no futebol da Dinamarca, por não ter tido sucesso no Inter e se destacado apenas no Ceará, me pareceu exagerado. Eu acho que é mais uma sarna para se coçar, como diria minha mãe, que o Corinthians arrumou, porque o Charles não estreou bem. Tudo bem que foi um contexto ruim, mas vamos supor que ele jogue 2, 3 jogos e vá mal, vai todo mundo falar que o cara da camisa 8 do Corinthians. Dava 18, a 28, 38, não precisava correr esse risco, por mais que você ache que ele tenha potencial para ser titular. Qual